Olá, seja muito bem-vindo ao Rap Talks, exatamente o podcast da Rap Gestão. Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo João Dornelles. Eu sou a Luana Borges. Bem, Luana, temos um nome. Temos um nome, nós tivemos em outros episódios aqui já, ainda na indefinição, vamos ter um nome para o nosso podcast ou não, e depois de muito pensar, muito refletir, em ficar na dúvida, inclusive, qual nome usaríamos, saiu aí o nome. O que você achou? Rap Talks, cultura e liderança, não é isso? Exatamente, estou super feliz, porque eu acho que traduz, né, essas conversas que a gente quer ter, conversas leves, ao mesmo tempo conversas sérias, né, onde a gente vai realmente poder discutir, trazer insights, práticas, realidades, dores, desafios de cultura e liderança. O grande objetivo aqui, de fato, é poder tratar muitos dos assuntos que envolvem cultura, liderança, pessoas, estratégia, operação, em todos os diferentes níveis, inclusive com o tempo trazer convidados aqui para sentar nesta mesinha aqui, conversar com a gente trocar ideia aí com grandes nomes aí da gestão, principalmente aqui do Ceará, do Nordeste como um todo, enfim, talvez até do próprio Brasil. Mas enfim, vamos embora. Tema super importante hoje, né, Lu? Vamos falar de quê? Liderança transformacional. Você sabe o que é isso? Já ouviu esse termo? Antes de qualquer coisa, para e pensa, né? O que te remete? O que te remete, João, esse tema? Quando o próprio termo da palavra, né, líder transformacional, me vem à cabeça a ideia de um líder que transforma, claro, de forma consciente. Acho que todo líder, de alguma forma, impacta e ajuda na transformação, mas pensar conscientemente sobre como transformar a sua realidade. É mais ou menos essa pegada? A gente, quando busca, né, o significado desse termo remete muito a um líder que inspira, que motiva as pessoas, que está consciente no seu dia a dia, não só em fazer as pessoas produzirem, mas em despertar nas pessoas a vontade e a condição de fazer, principalmente porque está buscando congruência e evolução de si mesmo, né, como pessoa. Aqui na Rap a gente usa demais esse termo, líder que transforma, líder que transforma. A gente coloca hashtag sobre isso e a gente sempre traz um significado, né, João? Que é o significado que a Rap trouxe para isso. Ser um líder que transforma é ser uma pessoa que age em prol de construir a realidade que acredita. E isso vem muito da gente trazer a consciência, né, para os líderes que a gente desenvolve, que agir em prol de construir a realidade que acredita não é encontrar a realidade perfeita, né, o ambiente perfeito, é justamente ter muita consciência do que se deseja transformar, do que deseja fazer diferente e agir em prol de construir essa realidade, compartilhando uma visão única, trazendo senso de pertencimento e realmente buscando ser um pouquinho melhor, uma versão melhor a cada dia, né? Uhum. Ouvindo você falar, eu fiquei refletindo um pouco assim, para quem está ouvindo, talvez, às vezes, o líder que está lá no dia a dia, que diz assim, cara, mas eu trabalho todo dia com a busca, né, de tentar transformar minha realidade, de entregar tudo que eu tenho para entregar, e é muito relatório, e é gente, e problema, e lidar com gente é um desafio, né? Tentando trazer de uma forma um pouco mais palpável, sabe, para as pessoas essa ideia de liderança transformacional. É muito assim, o que eu enxergo das lideranças hoje num contexto amplo? Eu queria te ouvir sobre isso também, mas eu vejo pessoas hoje muito automatizadas na quantidade de coisa que tem para fazer, sabe? Eu falo por mim, como líder hoje na Rap, né? Somos cofundadores da Rap e a gente trabalha no dia a dia, Luana na área de desenvolvimento, cultura, eu na área comercial, financeira, nas múltiplas facetas que a gente adota aqui dentro da empresa. E eu me deparo com uma quantidade gigantesca de coisas para fazer todo dia, com pessoas que precisam entregar muitas coisas que às vezes dependem da nossa gestão para conseguir entregar tudo isso. E muitas vezes a gente se pega numa realidade de olhar e dizer assim, meu Deus do céu, eu não tenho tempo para nada, né? Eu não tenho muito o que fazer. Para mim, a visão de liderança transformacional, de ser um líder que transforma, é aquele líder que consegue parar um pouco, dar um freio nessa realidade corrida de todo dia e, em algum contexto, trazer um pouco de estratégia para isso. Ou seja, de parar para organizar seu ritmo de trabalho, parar para organizar suas prioridades, ter uma melhor gestão de tempo, entender qual é a melhor forma de atuar com as pessoas, porque outro problema aí é que a gente se depara com uma realidade de uma liderança que está o tempo todo resolvendo problemas que as outras pessoas deviam resolver, mas que por não ter talvez treinado ou preparado essas pessoas de forma adequada, ele está tendo lá que resolver questões do mundo operacional. Faz sentido para você essa visão? O que mais você traz dentro disso? Eu tenho costumado dizer, né, e na verdade não é que eu tenho costumado, eu ouvi isso na última imersão que eu tive com o GPTW em São Paulo, ano passado, de que nunca
foi tão difícil ser líder como no atual momento, no atual cenário. Justamente porque a gente está vivendo um momento onde a pressão por resultado, a competitividade, né, a concorrência que se atravessa. Antes você se preocupava com, sei lá, o seu pet shop, com outro pet shop. Agora você se preocupa com a pessoa física que também hospeda animais em casa. Então, esse mundo que a gente está vivendo é um mundo que tem exigido do líder entrega de resultado. A pressão sobre o resultado, ela é uma constante e é algo que a gente não pode tirar do radar. Então, realmente, quando você fala de liderança transformacional, pode parecer, para quem está ouvindo, como uma coisa muito linda, muito ideal, mas muito da teoria, muito distante da prática, porque a prática é que a gente está sendo engolido dia e noite com um monte de tarefa e com resultados que a gente precisa entregar. A grande questão disso que você traz e que eu acho importante a gente, né, trazer clareza é que ser um líder transformacional nessa realidade que sim, precisa gerar resultado, é trazer essa condição de consciência. E aí tem coisas que a gente pode partilhar aqui, práticas que a gente vem aplicando, né, na nossa própria rotina para sair do piloto automático, para mudar o modus executor, do fazer, para minimamente trazer uma condição de, antes de cada atividade, parar e pensar, era para eu estar fazendo isso? Acho que se pudesse deixar logo como uma primeira dica, o podcast está só começando, mas já começar aqui, eu brinco, né? São as pílulas, que é uma primeira pílula, quer mudar essa realidade para trazer mais consciência e ser mais assertivo para alcançar os resultados, mas cuidando do como, né, de como as pessoas estão envolvidas nesse processo para o resultado, se faz a seguinte pergunta: o que é para eu estar fazendo? É realmente para eu estar fazendo isso? É como se chegou uma atividade no colo, alguém bateu na porta, chegou no e-mail uma demanda, o telefone tocou, qualquer coisa que chegar para você, cria o hábito de se perguntar, é mesmo para eu estar fazendo isso? Quem pode fazer? É para eu fazer agora? Se a gente criar o hábito mínimo, é rápido, são segundos, João. Segundos de parar para pensar, é para eu estar fazendo? Isso, no mínimo, já vai nos dar condição de sermos mais conscientes na escolha do que está envolvido. E ao escolher o que está envolvido, eu consigo minimizar aquela sensação de que eu estou atolada de coisas para fazer, e eu não consigo ter consciência em pensar o como. Eu só tenho que fazer. E aí você me remeteu a alguns exemplos, inclusive. Nós atendemos hoje algumas grandes empresas, inclusive, e eu falo isso porque estão nos trazendo um pouco da realidade de cenário de mercado, né? O que o mercado está exigindo das pessoas. Então, há pouco podemos citar exemplos aqui, Fini, lá em São Paulo, a gente atendemos Grendene, que é aqui no interior do Ceará, inclusive, entre outras indústrias que nós poderíamos citar por aqui. Atendemos Goldwind, que é uma multinacional chinesa da área eólica também esses dias, e conversando com a gestão, com a cúpula dessas empresas que vem solicitar da gente o trabalho de desenvolvimento dessa liderança, está muito claro isso que você está falando, que as empresas vêm exigindo cada vez mais resultados. Só que aí existe uma diferença interessante, porque quem está ouvindo daí, eu não sei se você está na academia, não sei se você está no carro, não sei onde é que você está nos ouvindo, mas o primeiro ponto importante entender o seguinte: resultado hoje está diferente, né? Há algum tempo atrás, o resultado era venda, era dinheiro no bolso, alguma coisa assim. Só que como o mundo está mudando, seja com o movimento pandêmico que aconteceu ou não, independente disso, algumas novas exigências vêm sendo feitas para as pessoas, e aí eu quero entrar exatamente nesse ponto com você. O que se espera do líder agora é diferente, porque antes o líder tinha que cumprir com o processo, ele tinha que garantir que o processo ia acontecer, ele deveria garantir que as pessoas iam estar nos lugares certos na hora certa. Só que agora vai muito além disso. Não é só garantir o processo, não é só fazer o meu papel ali. Eu preciso olhar para pessoas, eu preciso olhar para processos, eu preciso olhar para gestão, eu preciso olhar para estratégia, eu preciso olhar para um monte de coisa. Aí vem minha pergunta, essencialmente, que eu acho que pode embasar a nossa sequência nesse podcast aqui dessa tarde, Lu, qual é o papel do líder no mundo atual? Qual é o papel do líder? Você ia falando, eu me lembrei de um slide que a gente já construiu, que coloca justamente assim, tempo versus trabalho é igual a resultado. E era assim, e aí de repente é isso que aparece, e depois começa a aparecer assim elementos: inovação, networking, melhoria contínua. Não é mais só tempo vezes trabalho, né? Não é, né? Essa condição, ela realmente, ela mudou, porque leva isso para a vida, né? Estar ocupado não significa ser produtivo.
E a gente muitas vezes volta para casa, né? Vem de uma cultura que volta para casa naquele dia que tava lotado de coisa, dizendo, caramba, hoje foi um dia que eu fiz um monte de coisa. Uau, nossa, hoje eu trabalhei. Fui produtivo. Né? Assim, nossa, tô voltando para casa exausto. Fiz um monte de coisa, resolvi um monte de pepino, apaguei um monte de incêndio, fui produtivo. Não foi. Eu tenho que pensar realmente o quanto essa atividade que eu estou fazendo, ela de fato está agregando valor para o que eu preciso entregar. E aí, respondendo o que você trouxe, diante desse cenário que requer muito mais capacidade de análise crítica, né, de tomada de decisão, de gestão do tempo, da rotina e da energia, porque quantas vezes a gente tem tempo, mas a gente não está com condição mental de aproveitar aquele tempo da forma como gostaria. Então, qual é o papel, né, da liderança? Existem várias definições de liderança, mas a que conversa mais comigo, a que faz mais sentido para mim o líder tem o papel de desenvolver as pessoas para que elas alcancem o que elas não alcançariam sozinhas. Para mim, isso é o que mais conecta, porque quando eu entendo esse meu lugar de desenvolver as pessoas para que elas alcancem o que elas não alcançariam sozinhas, isso gera como consequência o resultado. Se eu ajudo essa pessoa a evoluir a sua mentalidade, a gerir melhor o seu tempo, a conseguir ter massa crítica para entender onde ela pode contribuir, ajudar essa pessoa a mudar comportamentos que atrapalham ela, ajudá-la tecnicamente para que ela performe mais. Ou seja, tem várias coisas que eu posso fazer nesse papel de líder para desenvolver as pessoas. Quando eu me conecto que o meu papel é desenvolvê-la para que ela alcance o que ela não alcançaria só, eu estou me colocando num lugar não de superior, mas de dar a condição para fazer essa pessoa pensar fora da caixa. Porque assim, todos nós líderes, e o nosso papel hoje ele é desafiador enquanto empresário, porque quem é que nos questiona, né? Preciso que a gente tenha uma relação realmente como pares, de muita confiança para que um ajude ao outro, né? E se a gente se colocar nesse lugar que eu trouxe de definição de liderança, de fato ajudar a pessoa para que ela alcance o que ela não alcançaria sozinha, é minimamente na minha rotina do fazer, ter alguém que me ajuda a olhar de fora, o olhar estrangeiro, e me ajuda a perceber o que eu não estou vendo, perceber o que é ponto cego. E isso me instiga a que eu performe melhor, que eu seja alguém melhor, e se eu estou fazendo isso, a empresa como um todo ganha, porque eu estou conseguindo ser mais produtiva, eu estou conseguindo agregar mais valor para esse meio, né? Perfeito. Então, olha a importância do que a Luana está trazendo, né? A partir do momento que eu tenho alguém pronto, disponível para me ajudar, para me fazer olhar para o que eu estou fazendo e me ajudar a me direcionar, a entregar mais do que eu estaria disposto a entregar, a tendência é que eu performe melhor, que eu faça mais, que eu entregue mais. Então está muito claro como, num contexto geral, a empresa tende a ganhar em resultado. Porque se eu tenho pessoas mais produtivas, mais ajustadas dentro das suas posições, fazendo o que deveriam fazer efetivamente, naturalmente a gente tende a ter mais resultados, a gente tende a produzir mais com menos, não é? Dentro da nossa equipe. Até enquanto você falava, me veio assim, trazendo de uma forma bem prática. O que significa que a Luana trouxe? Eu adoro essa frase, de que liderança é você fazer o indivíduo alcançar ou fazer aquilo que ele não faria sozinho, né? Eu não me recordo agora quem é o dono dessa frase, mas eu sei que é uma pessoa da Universidade de Harvard, eu vi isso há pouco. E trazendo de uma forma muito prática, é mais ou menos assim, papel do líder. Existe uma visão antiga, né, Luana, de quem deveria fazer gestão de pessoas, em que isso, ao decorrer dos tempos, veio sendo atribuído muito ao time de RH, né? Quem tem que dar feedback, fazer treinamento, acompanhar as pessoas, contratar, demitir, por aí vai. É o RH, chama o RH, né? Que o RH resolve isso. Agora, a grande questão que vem evoluindo com o tempo, e graças a Deus a liderança vem ganhando cada vez mais maturidade, é entender que o RH, e você vai falar com muito mais experiência do que eu nesse sentido, o RH é uma área staff, é uma área de apoio que sim, pode dar suporte, a feedback, a treinamento, a tudo isso, mas não são os grandes responsáveis. Por quê? Porque o responsável por fazer a gestão de pessoas, como a Luana acabou de destacar com a frase aqui, ajudar as pessoas a ir para um lugar onde elas não iriam sozinhas, é o líder. Por quê? Porque o RH não está lá no dia a dia, ele não está acompanhando as pessoas na minúcia das atividades. De fato, ele está lá... Ele está no RH, no setor, cuidando do que tem para cuidar e não está acompanhando as pessoas como o líder está ou deveria estar no dia a dia. Então, uma coisa que os líderes, se você ainda como líder ainda não entendeu esse contexto, precisa entender, o líder precisa dar feedback, ele precisa acompanhar, ele precisa conhecer, ele precisa dedicar tempo para cada uma das pessoas. Eu vi o CEO da CIMED esses dias, esqueci o nome dele agora, mas dizendo...
O CEO, tá? Ele dizendo assim, num podcast, 40% do meu tempo é dedicado para pessoas. Então, você vê um CEO dizendo isso, mostra o tamanho da importância do líder dedicar tempo para as pessoas. Porque o que a gente ainda mais encontra, o Luana vai validar isso, dentro dos clientes que a gente atende, são líderes altamente operacionais e que quando a gente, inclusive, vai treiná-los, Luana, eles têm uma resistência muito grande em deixar sua operação para vir fazer e acompanhar as pessoas. Eu ainda vejo o líder dizendo que não tem tempo para dar feedback, que o dia a dia é muito corrido, que eu não posso parar, sem entender que essa é a chavinha que precisa ser virada. Que a partir do momento em que eu parar para dar feedback, que eu parar para acompanhar, que eu parar para treinar a minha equipe, a tendência é que, de fato, ela fique mais produtiva, ela erre menos, ela dê mais conta do recado e não precise tanto de mim dando conta dessa operação toda que a liderança faz. Um último exemplo que me veio à cabeça agora foi agora eu não me recordo se ele é atual CEO da... Eu não me recordo o nome do cara agora, mas... Oh, meu Deus, acho que foi a Covid, memória tá falhando. Mas eu lembro que a Azul, quando foi entrar no Brasil, esse era o tema do podcast, o CEO que foi convidado para assumir a Azul era o atual CEO da Zara na época, se eu não me engano. E o cara que trouxe a Azul disse, olha, eu só vou abrir aí no Brasil se for você, né? E ele veio dizer assim, mas eu não entendo, cara, não entendo de aviação. Ele nunca tinha sido um CEO de uma empresa de aviação. E o dono da empresa, vamos entender, disse assim, não, mas eu não preciso de alguém que entenda de aviação. A aviação é fácil entender. Eu preciso de alguém que entenda de gente. E foi aí, a partir desse momento que ele assumiu, né? Saiu da Zara, assumiu aí, segundo a história, como CEO da Azul. Então você vê mais uma vez a importância de um gestor de uma alta visão dizendo, olha, a parte operacional, se aprende essa parte mais técnica da coisa, tá tudo bem, a gente se vira, a gente trabalha junto aqui com as cabeças técnicas que tem dentro do contexto, mas eu preciso de alguém que entenda a importância e trabalhe bem com gente. É uma mudança de cultura, né, João, que perpassa para você, líder, que está assistindo, buscar essa consciência, entender que o resultado ele pode vir como consequência de outras práticas, de outra forma de fazer, cuidando muito mais do como e que o resultado virá como consequência. Mas as próprias empresas também estão precisando de forma coletiva, né? Não só na percepção individual, mas de forma coletiva, enxergar uma cultura de gestão de pessoas, né? Esses dias esse último final de semana eu estava fazendo uma nova certificação em gestão de cultura e um dado, agora eu não vou conseguir lembrar a fonte também, mas... Ai, poxa, eu queria também trazer a fonte. Mas, enfim, um dado que a gente trouxe ali foi que 85% das empresas ainda não conseguem medir dados de gestão de pessoas na liderança. Ainda não tem formas, o RH ainda não consegue medir. E isso é consequência de um ganho de consciência que a gente está tendo agora, que o líder precisa ser avaliado no que diz respeito à gestão de pessoas. Mas, olha, isso é muito interessante. 85% das empresas ainda não têm essa capacidade, essa competência, sistemas, softwares, formas de medir. Mas que legal saber que a gente já está enxergando isso, olhando para as empresas que têm essa capacidade, porque até pouco tempo essa responsabilidade, como você bem falou, era do RH. E a grande virada de chave é de entender que o resultado, ele precisa vir, mas que o papel e a atuação do líder não é mais cobrar o resultado. É acompanhar o desempenho dessa pessoa para que o resultado venha como consequência. E se ele acompanha o desempenho, isso significa que ele precisa estar próximo, que ele precisa incluir na agenda e na rotina o tempo com as pessoas da equipe, e isso é uma grande virada de chave. Você foi trazendo aí exemplos, e eu lembrei que semana passada eu estava atendendo um dos nossos clientes, que é uma multinacional, e a gente fazendo ali o desenvolvimento dos líderes supervisores, né? Então são mais de 150 líderes em várias turmas, fazendo esse processo que é uma liderança primária, é o primeiro cargo, né, de liderança no pipeline da liderança, e eu estava em sala com a primeira das 4 turmas e o CEO ele veio de surpresa. Ele soube que a gente estava lá nesse encontro e apareceu de surpresa e pediu a palavra para poder contribuir com os líderes. E foi extraordinário ver o que ele falou, que está muito, muito conectado, né? Que bom que já temos, sim, empresários, CEOs com esse nível de maturidade e visão. E ele comentou o seguinte... Na minha trajetória como líder, eu comecei a minha atuação como líder como vocês.
no cargo de supervisão, porque eu era técnico, operacional, fiz carreira, né, aqui dentro, e quando eu assumi meu primeiro nível de liderança, que é a liderança mais básica, foi quando eu mais liderei pessoas, que é o natural, né? Quanto mais alto você vem na pirâmide da liderança, mais complexa a gestão que você precisa fazer, menos pessoas. Então ele disse, e ali naquele momento que eu tinha mais gente, eu era supervisor, tinha mais gente para liderar, foi também o momento onde eu despertei que eu mais precisava conhecer as pessoas. Então, às vezes, a gente vem falar que essa liderança transformacional é uma liderança que eu preciso me conectar, mas se eu tenho gente demais na minha equipe, como é que eu faço isso? E ele veio ali para dizer, sim, é possível. E foi justamente nesse movimento de, mesmo tendo várias pessoas, buscar me conectar com elas, que eu fui entendendo a realidade, que eu fui aprendendo a deixar de ser quem executava, para poder inspirar as pessoas para que elas fizessem. E isso foi essencial para essa minha evolução enquanto carreira. Que hoje, mesmo estando no lugar de CEO, ele defendeu que a agenda dele é completamente pensada para que ele possa se conectar com as pessoas. Então... Que interessante ouvir você falando do CEO, né? Eu estava conversando, acho que foi há poucos dias, com o Gabriel e o Francisco Campos, atuam conosco dentro da Rap no setor de marketing, e eu falando sobre a minha busca constante, Luana, por tentar hackear algumas mentes, né, mais elevadas que já alcançaram outros níveis de resultado que eu ainda, como empresário, como gestor, pretendo alcançar. E aí você me traz essa visão, né? Um líder falando sobre a importância de olhar para pessoas. E aí, assim, se você está nos ouvindo aqui, uma das coisas que eu mais aprendi, que eu acho que fez sentido na vida, é o seguinte: nós precisamos aprender com quem já viveu isso aqui. A gente, claro, as gerações mudam, as épocas mudam, as formas de atuação nas empresas vão evoluindo, mas tem algumas coisas que não mudam. Ou que ainda ou muitas pessoas que já se atualizaram e já viveram muito do que a gente está começando ou ainda tem para viver. E como eu enxergo CEOs, né, profissionais de alta gestão dentro das empresas, destacando cada vez mais isso. Pare e olhe para pessoas. Então, assim, quando é que você, que não está olhando para pessoas ainda, vai acordar para essa realidade de que esse é um novo segredo? Eu me recordo de eu ler, sei lá, com certeza mais de 10 anos atrás, O Monge Executivo. O Monge Executivo, do James C. Hunter, se eu não me engano, já que eu esqueci das outras fontes, deixa eu citar que eu lembro, né? Do James C. Hunter, ele trazia uma pirâmide invertida. Foi a primeira vez que eu vi a pirâmide hierárquica, aquela piramidezinha, né, que tem lá no topo CEO, diretoria, gerência, coordenação, supervisão, operação. Pela primeira vez, ele trazia essa pirâmide invertida, de cabeça para baixo, porque quem tem... Depois da operação, vem quem? Quem está na base da pirâmide tem contato com quem? Com o cliente. Então, ele destacava lá, olha, vira de cabeça para baixo e no final das contas, no topo fica quem? O cliente. E logo depois quem? Time operacional. Depois supervisão, coordenação. E o último, teoricamente deveria ter importância, é o CEO. Em que sentido? De que nós precisamos ter um olhar para o cliente, que nós precisamos ter um olhar para as pessoas do nosso negócio. E esse cara falava isso há muito tempo. Há mais de 10, 15 anos, eu não sei, talvez faça mais de 20 anos que esse livro foi lançado. E agora a gente está ouvindo de alguns anos, talvez 5 ou pouco mais anos para cá, com mais força aqui no Brasil principalmente, Customer Centricity, né, Employee Experience, né, experiência do colaborador e tudo mais. Então assim, chegou. Né? Chegou, o foco no cliente chegou, o foco no colaborador, na experiência do colaborador do cliente chegou, e se você já não tem mais isso, você já está ficando para trás, porque já tem muitas empresas muito avançadas que já estão se dedicando amplamente a isso, e se você ainda não está tendo essa visão, acorda, né? Acorda, vem, vai estudar exatamente a gestão de pessoas, vai estudar liderança transformacional, como a gente está citando aqui, para você se atualizar a sua mentalidade, a entender o que realmente vai gerar impacto na sua vida. E aí, Luana, tentando trazer, pensando em quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, imagina que eu tenho hoje uma liderança, ou talvez eu seja um líder que se sente preso nessa rotina, nessa operação, nessa automaticidade em que o mundo está me engolindo, as atividades estão me engolindo, as pessoas talvez não estejam fazendo coisas que deveriam fazer, e isso está sobrando para mim. Quais são as ferramentas práticas, ou ainda, não sei se nem ferramentas, mas as ações práticas que quem está nos ouvindo pode sair daqui, seja no carro, quando chegar no trabalho, ou seja, quando chegar em casa, ou amanhã de manhã, eu não sei, ou na próxima semana, pode já começar a fazer MMS, como você gosta de falar, mínimos movimentos efetivos, MMS, que as pessoas podem começar a colocar em prática para começar a se desvencilhar dessa realidade
né, de estar atolado e ser um líder que transforma de verdade? Boa. Primeira coisa importante é lembrar daquilo que eu comentei mais cedo. Não dá para a gente querer ser produtivo na atividade errada. Então, eu preciso trazer consciência para o que eu estou fazendo hoje, para saber se eu realmente devo estar fazendo isso. Então, se você quer uma sugestão de MME, que pode ser até chatinha, tá? Eu confesso que não vai ser confortável. Mas eu estou falando isso não de teoria, é de prática. Eu primeiro apliquei isso em mim, depois de fazer isso durante uma semana, eu trouxe de sugestão para todo o nosso time da Rap. O João e eu fizemos juntos com o time da Rap, que foi seguir a vida, seguir o fluxo da rotina do dia a dia, com as agendas, os compromissos, mas passar um período registrando. Pega o seu celular, coloca um alarme ali de 1 e faz como se fosse um diário, um registro durante alguns dias para você conseguir registrar mesmo, anotar, ganhar consciência. A gente já há muito tempo, João, trabalho com produtividade, com agenda, com o Trello e tem lá a lista de atividades para fazer. Então, esse exercício que eu estou comentando não é só para quem não anota as coisas. A gente já faz isso há muito tempo. Mas parar para, de fato, registrar de hora em hora para ter essa consciência ao final do dia, não é tipo check e arquiva, né? Lá no Trello, eu fiz a atividade, ela arquivou, ela saiu do meu campo de visão. Não, mas vim para cá realmente e olhar tudo que eu tenho para fazer durante alguns dias vai minimamente te dar uma visão de em como você está investindo o seu tempo. Depois de fazer isso, reserva no final desses dias um tempinho, 30 minutos, para analisar dia a dia o que você escreveu. Olha lá e se faz basicamente 3 perguntas. Essa atividade, qual é o impacto e a relevância dessa atividade? Média, alta ou baixa? Primeira coisa. Segunda coisa, essa atividade era para eu estar fazendo? Olha o poder dessa pergunta. Era para eu estar fazendo? Posso delegar? 3 perguntas. Relevância, se era para eu estar fazendo ou se eu poderia passar para outra pessoa, né? Se eu posso delegar e para quem. Faz isso com as tuas atividades, porque isso, no mínimo, vai te dar uma condição de analisar de forma crítica e entender com o que tu tá dedicando o teu tempo. Isso vai te dar condição, e aí eu acho que você pode trazer as outras dicas aí na sequência de como, tá, ok, ganhei consciência que tem um monte de coisa que não era para eu estar fazendo. E agora, como é que eu organizo isso para, de fato, liberar mais o meu tempo? Porque eu acho que o insight que eu queria trazer com essa dica de ferramenta que você perguntou é que, antes da gente falar de produtividade ou de incluir coisas na minha agenda para que eu possa ser um líder transformacional, eu preciso retirar da minha agenda aquilo que eu não deveria estar fazendo para que eu consiga ter tempo de qualidade. Porque não adianta eu colocar mais coisa, terminar o dia mais exausto, querendo ser herói, né? No sentido de dizer, poxa, agora eu quero ser um líder que transforma, vou colocar espaço na minha agenda para conversar com as pessoas e no final eu tô com uma bola de neve. Então, liberar a agenda de forma consciente talvez seja o primeiro passo para que você, de forma consciente, inclua aquilo que realmente gera impacto. Que legal. E é massa ouvir a Luana falando, porque foi ela que propôs dentro da empresa fazer esse movimento e eu fui convidado, confesso que até fui meio resistente na época, porque putz, ia ter que parar não, mas 2 semanas botando lá no meu celular de hora em hora, despertando para ter que escrever, parar o que eu estava fazendo e escrever, né? E foi desafiador num primeiro momento para mim, a gente tem sempre tanta coisa para fazer, mas como foi impressionante quando eu, depois de ter feito esses 10 dias, né, 2 semanas aí de registros, fui parar para analisar e como eu encontrei coisas que eu bati o olho e disse assim, não é para eu estar fazendo isso. Eu não devia estar fazendo isso na posição que eu me encontro hoje, outra pessoa deveria fazer, né, para que a gente pudesse alcançar os resultados. Então, a Luana traz muita visão de que, assim, ó, dependendo da posição de liderança como você está, e você vai ter que fazer essa análise, se você é um supervisor ou se você é um diretor, a sua atuação vai ter nível estratégico diferente, mas ainda assim você precisa ter clareza. E aí talvez isso é um papo para outra hora, né, Lu? Mas entender as atribuições, a clareza das atribuições para cada um desses líderes é um outro papo para um outro momento. Mas como você que é empresário aí, ó, tem que ter descrição de cargo. Como é que um líder vai nos ouvir aqui e ele não tem clareza do que a empresa espera dele? Como é que ele vai saber usar essa ferramenta que a gente está propondo aqui, por exemplo? Mas é um outro assunto. Então, assim, eu parei para olhar e percebi como eu deveria estar fazendo outras coisas. E isso
impacta muito nas tomadas de decisão. Porque nós dois aqui, inclusive, como empresários, a gente para analisar, inclusive, contratação de novas pessoas. Porque a gente para e olha assim, olha, tem uma considerável quantidade de coisas aqui que não tem quem faça na empresa e não pode ficar na mão do CEO, ou não pode ficar na mão do gerente, ou não pode ficar na mão de quem seja. Nós precisamos de outra pessoa fazendo isso aqui, porque isso aqui está tomando tempo e dinheiro do negócio, porque eu estou pegando uma pessoa estratégica e estou colocando para fazer uma coisa simples, que um profissional mais barato, efetivamente, falando de negócios, poderia fazer. Então, assim, dica de exercício. Podemos fornecer essa ferramenta? Sim. Sim. Gabriel, podemos botar um linkzinho embaixo lá. Eu não sei se vai para o YouTube, se vai para o Spotify, para onde vai, podemos botar a ferramenta lá. Então, muito bem, vai aqui. Eu não sei onde é que você está nos assistindo, mas seja no Spotify, seja no YouTube, onde mais. Provavelmente em algum lugar aqui vai ter um link com essa ferramenta para você baixar, que é uma ferramentinha onde você vai lá descrever cada uma das atividades que você faz no dia a dia, aí durante 5 ou 10 dias, a gente pode botar um cabeçalho lá explicando basicamente do que se trata, para você poder fazer essa análise. Faz a análise, volta aqui embaixo depois em alguns comentários, comenta para a gente saber, manda para a gente saber se você conseguiu botar isso em prática e o quanto isso impactou de fato o seu dia a dia. Um parêntese, João. Claro. A gente chegou na partilha, né, em falar dessa ferramenta com uma pergunta que você provocou, que foi: como é que a gente, ao ganhar consciência, começa a atuar realmente mais como um líder transformacional? Só que o parênteses é que, compartilhando o que a gente fez dentro da Rap, está para além de como é que eu evoluo como líder, mas falando para o impacto para a equipe. E aí fica uma outra dica importante, né? Não sei se vocês pegaram o que o João falou. Como nós fizemos esse exercício não só individual, para eu entender como líder minha agenda, mas a gente fez com a equipe como um todo, isso deu condições da equipe ganhar visão sistêmica, entender como é que estava a contribuição um do outro, a própria equipe, os próprios colaboradores, entender melhoria de processo que poderia existir, automatizações. Então, ideias partiram desse exercício que a gente fez. Aí é cultura, tá, gente? Nós fizemos realmente um para-rap, né? Assim, foi todo mundo da rap, depois que eu fiz durante uma semana, fazendo isso. E quando a gente foi estudar todos esses materiais, saiu várias tomadas de decisão assertiva, reestruturação de papéis, funções, tecnologias que a gente podia aproveitar melhor. Então, esse parênteses é para dizer, fica a dica não só para você, mas depois de fazer, seja exemplo. Liderança transformacional é ser exemplo, tá? Então, aplica primeiro em você. Se você vê os benefícios disso, propõe isso para as pessoas do teu time, porque você vai estar agindo como líder transformacional, ajudando essas pessoas a ganharem consciência da rotina delas e conseguindo, na sequência, alcançar o que elas não alcançariam sozinhas pela sua contribuição. Então, isso é a dica de ser líder transformacional na prática, né? Com uma intervenção na prática. Fato, poder ter esse ferramental, vou falar por mim em particular, me ajudou depois a parar, poder olhar o que era meu, o que não era, e de fato começar a direcionar. Não, peraí, olha só, isso aqui não vira o game da minha empresa, isso aqui não vira meu jogo, então deixa de lado, bota para outro momento, porque a gente entra tanto numa vibe de fazer as atividades que estão lá, já está descrito, que a gente de fato não para pensar. Eu deveria realmente, como a Lu já destacou, estar fazendo isso aqui? Então você pega e joga fora. Joga fora entre aspas, né? Você vai avaliar qual é o melhor momento de você olhar para aquilo, mas se aquilo não vira o seu game, não vira o seu jogo, talvez não tenha que estar ali, talvez você não tenha que estar fazendo. Ou ainda, tem pessoas de repente já no seu time que podem fazer determinadas atividades? Você já chama, já delega, já direciona. Fica o meu desafio aqui para você que está assistindo a gente, entre essa e a próxima semana, você avaliar e encontrar pelo menos uma coisa que você podia delegar para alguém. Sabe? Eu faço muito isso nos grupos que eu costumo conduzir, de determinar de fazer o questionamento. Qual é, e presta muita atenção nisso que eu vou falar, qual é a atividade que você faz hoje que daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, se for algo muito complexo, você não vai mais estar fazendo? Qual é a atividade que daqui a 6 meses ou 1 ano você não vai mais estar fazendo? Por quê? Porque você identificou alguém competente o suficiente para assumir no seu lugar e que por mais que essa pessoa não tenha essa competência agora, você vai se organizar para treinar, para preparar, para acompanhar, mas para daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano você ter essa pessoa assumindo essa atividade. O que significa que você vai dar responsabilidade e liberdade para que ela possa assumir uma coisa de maior responsabilidade. E diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas querem sim assumir novas responsabilidades. Quando você coloca novas responsabilidades na mão das pessoas, elas se sentem importantes, valorizadas. E isso tem a ver, Luana, com essa ideia de fazer as pessoas chegarem onde elas não chegariam sozinhas. Porque ao mesmo tempo que elas gostam de receber, de se sentirem responsáveis, importantes por algo, elas têm medo. E elas não vão sozinhas. É raro você encontrar pessoas que venham pedir, olha, eu quero assumir mais responsabilidade. Tem, encontramos. Mas não é a maioria. A maioria, bem pelo contrário, a maioria
foge um pouco disso. Então, quando você faz esse tipo de movimento, você desenvolve pessoas, faça com que aquela pessoa se torne melhor. Então, fica a dica aí. Qual é a atividade que daqui a 6 meses, no máximo daqui a 1 ano, você vai ter treinado e preparado alguém para assumir no seu lugar e você não vai estar mais fazendo. Coloque isso como desafio para 2024 para fazer isso. E Lu, para fechar um pouco da minha fala aqui, além dessas de atividades como essas de identificar o que eu não preciso estar fazendo ou não deveria estar fazendo e delegar, eu percebi o que eu posso jogar fora, o que eu posso delegar, o que eu posso deixar para depois. Inclusive, dentro da minha organização, e esse acho que pode ser um bate-papo aí para um outro podcast nosso, falar de gestão de rotina e de tempo. Dentro da minha gestão da rotina, da minha gestão do tempo que eu faço semanalmente, eu faço a minha organização, eu inclusive implementei classificação de importância nas minhas atividades para poder definir prioridade. Então eu tenho lá, eu coloco 3 cores nas que são mais importantes, 2 cores nas menos importantes, 1 cor na menos importante, e essa classificação de cores me ajuda a entender qual que eu tenho que fazer primeiro. Inclusive, num dia, se eu tenho lá 6 atividades, eu vou começar por aquelas que são as mais importantes, né? Porque são as mais significativas. Lu, para a gente dar sequência aqui, caminhar até um pouco para o final do nosso podcast hoje, a gente falou um pouquinho aqui dos desafios, né, de como implementar agora, algumas coisas práticas que a gente poderia fazer. Já deixamos para você o link aqui da ferramenta que a Luana citou para que você possa analisar a sua rotina no dia a dia, e fica a dica aí, experimenta de repente analisar da sua equipe também. Como a Luana comentou, dentro da Rap nós fizemos análise de todo mundo, o que inclusive ajuda na descrição de cargo, né, Lu? Porque se eu como empresa não tenho uma descrição de cargo, até tenho, mas se eu não tenho descrição de cargo e quero começar a implementar, botar as próprias pessoas para destacar o que elas fazem, já ajuda demais a descrever e talvez sair dali como base isso, não serve, Lu? Totalmente. É o primeiro passo, né? Agora a gente entraria aqui na condição metodológica do RH, mas quando a gente vai fazer descrição de cargo, a gente pode fazer grupos focais, a gente pode pedir para as pessoas registrarem ali as suas atividades, justamente para a gente poder olhar o que as pessoas da minha equipe hoje na minha empresa estão fazendo. Eu posso comparar o CBO, né, que é justamente o que regulamenta no Brasil o que aquele cargo pode ou não estar fazendo. Então, eu comparo, né, olhar externo e interno. O que as pessoas da minha equipe estão fazendo hoje, o que o CBO diz que elas deveriam fazer para poder compor o que faz sentido dentro da realidade da minha empresa, né? Seja porque eu disse, ao olhar para o CBO, nossa, essa atividade poderia estar aqui dentro e eu não tinha visão sobre isso. Ou tem coisas que as pessoas da minha equipe estão fazendo e que não deveriam fazer. Então, esse aí é um primeiro passo, com certeza, para o job description ou descrição de cargo. Legal. Me surgiu uma última coisa aqui que eu acho que é importante perguntar. Pô, legal, a gente está trazendo ideias aqui de ferramenta, de práticas do dia a dia que o indivíduo pode fazer, tentando ajustar a mentalidade das pessoas para que elas possam passar a pensar um pouco mais como um líder transformacional pensa. Só que, sendo eu que estou assistindo aqui como empresário e que eu gostaria de ter essa mentalidade da minha equipe, ou sendo eu mesmo líder e quero desenvolver isso em mim, eu vou ter alguns desafios que vão dificultar a minha vida. Na sua visão, quais são os maiores desafios, seja para o empresário ou para o próprio líder, pessoa física, vamos dizer assim, de conseguir implementar essa mentalidade ou essa prática diária de um líder transformacional, de um líder que transforma? Eu acho que o primeiro desafio é construir essa ambiência com as pessoas da equipe. É construir essa relação de confiança. Porque, veja bem, se eu venho há anos liderando pessoas da minha equipe e eu não tenho agenda para elas, eu não construí relação de confiança, eu tenho uma forma de liderar muito distante, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ressignificar essa relação, para a gente construir uma outra forma de fazer que eu possa inspirá-las, requer minimamente de mim a mudança mental e a abertura para isso, mas o comportamento também. Então, vai exigir do líder a coragem e a vulnerabilidade para ir lá e se posicionar com as pessoas. Olha, reconheço que a gente vinha caminhando de uma forma, eu quero fazer diferente, eu gostaria de entender como eu posso ser um líder melhor para você. Olha o poder dessa pergunta, mas é preciso muita coragem. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é conseguir agir de forma diferente com as pessoas se eu já estou com elas há muito tempo e não construir essa ambiência. Se eu sou um líder novo nessa equipe, se eu estou chegando
e não tenho um histórico de relação de distanciamento, é também como que eu vou construir, como que eu vou mostrar para ela que a gente pode ter relação de confiança aqui. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio que requer coragem, requer uma agenda com tempo de qualidade. Ninguém muda a relação no corredor. Né? A gente tem que sentar, a gente tem que ter o que eu chamaria, aí vem uma outra dica prática, que é o diálogo profundo. É organizar uma conversa de diálogo profundo. Que passo eu poderia dar, né? Se a gente vier... Já posso fazer isso? Né? Do desafio para uma ação. Claro, com certeza. Joia. Manda Então, bola. se o desafio é esse, meu Deus, como é que eu faço para mudar essa ambiência ou construir essa relação? Talvez sugira que você pense as pessoas mais acessíveis nesse momento. Por onde você pode começar? E aí é realmente marcar uma conversa de diálogo profundo, que não é uma conversa de feedback. É uma conversa mesmo de dizer, olha... E de desenvolver as perguntas poderosas para uma escuta, né? Eu estou buscando melhorar, eu estou ouvindo podcasts, eu estou querendo, né, ser um líder mais assertivo, mais assertiva, e eu queria te ouvir. Como é que você tá? Como é que você está se sentindo aqui? Que atividades você está fazendo e você está gostando? Como é que tá a tua relação com os colegas aqui na equipe? Quais os teus sonhos e objetivos? O que você quer alcançar esse ano? Como eu posso ser um líder melhor para você? E aí realmente requer coragem para fazer esse movimento. E as pessoas podem estranhar, né? Oxi, enlouqueceu, né? Assim, Nunca chegando fez, para né? me perguntar. Então, uma sensibilização no começo faz-se muito assertiva, né? No sentido de dizer, eu queria construir algo diferente, eu queria, né, espaço contigo para a gente tentar uma abordagem diferente. Eu estou buscando evoluir, eu estou querendo fazer diferente, para a pessoa também não estranhar, né, não chegar logo direto, vem cá, senta aqui, deixa eu falar com você. Isso é uma conversa muito genuína, que ali, né, se prepara antes, mas se conecta com aquela pessoa. Eu acho que esse já pode ser um passo para ajudar nessa mudança. Legal. Me veio te ouvindo falar assim, pensando até nessas duas figuras, do empresário e do líder, né? Da pessoa física, vamos dizer assim. Primeiro, para o empresário entender assim, ó, empresário, você é responsável pelo desenvolvimento do seu time, né? Se você quer um time de liderança mais envolvido, mais engajado, com uma mentalidade de um outro nível, você precisa investir em pessoas, você precisa investir nesse time, investir em formação, em capacitação, em pós-graduação, no que for, né? Em formação dentro da sua empresa, né? Você precisa investir em desenvolver, em leitura, em livros, né? Tem muitas pessoas que precisam desenvolver uma nova mentalidade mesmo, uma mentalidade mais madura. Então, como empresário, eu preciso entender que eu preciso chamar meu time de RH, sentar para conversar em conjunto e dizer assim, vamos mapear quais são algumas das dores da nossa equipe de liderança e trazer soluções para que eles possam expandir a cabeça, permitir com que eles adquiram mais conhecimento. Do contrário, empresário, não adianta você ficar reclamando que no mercado você não encontra liderança engajada ou que tem essa mentalidade. Cara, você tem que desenvolver. Mas mais do que isso, o empresário precisa ter essa mentalidade primeiro, né? Porque a gente sempre usa aqui o termo dizendo que escada a gente lava de cima, né? Porque não adianta eu querer treinar, desenvolver, capacitar, e a gente encontra todos os dias empresários que vêm com essa visão pra gente aqui na Rap. Não, eu quero treinar minha equipe. Quando a gente vai sentar para conversar, a gente vê que o buraco é mais embaixo. A gente vê que a coisa tem que começar ali, na alta cúpula primeiro, para depois descer. Então, desenvolva-se você, empresário, para depois você também poder desenvolver sua equipe e eles caminharem junto com a sua própria atitude. E você, pessoa física, que está a fim de botar isso em prática, para mim é muito construção de um novo hábito. Então, você quer fazer academia, você quer ler mais, você quer fazer exercício diariamente, né? Como eu citei academia, ou parar de fumar, ou qualquer outro hábito que você queira desenvolver, você precisa implementar a rotina. Então, assim, a Luana trouxe a ferramenta aqui de você fazer uma análise aí da sua semana. Primeiro passo, faça a análise da semana, né? Comprometa-se, coloque lá na sua agenda, separe um tempo e durante 2 semanas faça a análise da semana. Depois, tire um tempo para você avaliar esses detalhes. Exponha na agenda já, se você não botou na agenda ainda. Você está dirigindo, espera um minutinho parar em algum cantinho aí para você não fazer isso enquanto está dirigindo, mas anota no celular, fazer atividade, separar espaço na agenda para analisar o que eu construí. Então, assim, práticas que você precisa implementar para no dia a dia isso se tornar realidade. Porque eu não poderia em momento algum estar aqui contando para vocês que eu fiz isso, que foi importante para mim e que eu percebi muita coisa que eu tenho que mudar se eu não tivesse feito, né? Se eu não tivesse colocado de fato em prática. Então, só para trazer um pouquinho da visão desses dois. Mas muito bem, Lu, recapitulando um pouquinho do que nós trouxemos aqui hoje, né? Nós falamos um pouquinho da importância, de fato, sobre a liderança transformacional, trouxemos a visão de que o líder que transforma é aquele líder que age de uma maneira consciente
para viver a realidade que acredita. E aí, interessante me vem agora nessa frase, a ideia de que se ele quer implementar a realidade que acredita, ele precisa continuar evoluindo sempre, né? Porque se ele está atrasado já no estilo de realidade que deveria existir na empresa, ele vai construir uma realidade antiga, não é? Sim. Fato. Sim. Não, é só isso que vai fechar. Então, ó, veja bem, gente. Líder que transforma é aquele líder que age em prol de construir a realidade que acredita. Cuidado para que a sua realidade não esteja muito atrasada. Né? Que ela não fique para trás, que senão você vai construir a realidade errada. Eu acho que de forma prática, como que eu faço isso? Consumir conteúdo, né? Então, o tempo inteiro tá buscando técnica do empilhamento, né? E de produtividade com empilhamento. Você tá dirigindo, você tá fazendo alguma coisa que o teu tempo ali, ele tá improdutivo, vai ouvindo podcast, vai realmente audiobook, né? Formas que você possa estar ampliando visão. Tem muita coisa gratuita e disponível que pode realmente estar... Gente, pelo amor de Deus, este podcast é gratuito. Você vai pra academia, você vai, sei lá o que você vai fazer, bota o fonezinho de ouvido e vai ouvindo. E amplia relacionamento, olha, pega essa pílula, amplia relacionamento com pessoas que te inspiram, com pessoas que podem contribuir com você. Então, por exemplo, cara, tu é um líder e tá lá na tua realidade com desafio e dificuldade. Você não é super-herói, não precisa ter a resposta. Mas se você tiver um bom relacionamento com colegas líderes que estão chegando com resultado legal, se você estreitar esse relacionamento, você faz um bench com aquela pessoa, você pega a ideia. Se você sai da tua área e tem um bom relacionamento com a pessoa do RH, você pode chegar para a pessoa do RH e dizer, tô com uma dificuldade assim, não sei como lidar com essa situação, como é que eu faço? Então, sair, né, a gente falou, olha para a tua agenda e libera a tua agenda consciente daquilo que você não deveria estar fazendo. Ao fazer isso, inclui na tua agenda coisas estratégicas. Pensa fora da caixa, não é só acompanhar para o resultado. Como é que eu amplio o networking? Como é que eu trago pessoas que são próximas de mim, que podem me agregar se eu estreitar relacionamento com essas pessoas. Então, isso é ser intencional e aí faz muito sentido. Então, o que é que eu posso fazer? Luana, não tenho tempo, almoça com essa pessoa lá no trabalho, sabe? Vai e marca o lanche da tarde com ela ali. A gente trabalha no online, tá tudo bem, marca um happy hour online, mas existem formas da gente conseguir ampliar essa relação. Então, acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que esse tema, inclusive, é tema de podcast, viu? Acho que a gente tem que vir falar sobre esse assunto. Vamos trazer Matheus Albuquerque, tá por aí ouvindo a gente? Tem que trazer o Matheus aqui. Albuquerque, agora fiquei na dúvida sobre o nome. Não é? Matheus do Cúpula Club tem que vir aqui falar sobre isso, porque é uma das coisas que eu tenho mais aprendido ao decorrer dos tempos, que faz uma diferença absurda em negócios, em crescimento de carreira, é networking, né? Eu tenho um grande desafio com isso, inclusive. Em outra época, em outra oportunidade eu conto isso. Mas legal, Lu, falamos aqui, até vou matar, eu tô acompanhando o nosso podcast aqui, ó, tem um relatório aqui na minha frente, onde eu vou avaliando para ver se a gente falou de tudo que tinha para falar. Mas nós falamos sobre a importância, falamos sobre o papel do líder, né? A importância da liderança transformacional, falamos sobre o papel do líder, falamos sobre o que é efetivamente a liderança transformacional, a importância dela, a relação da liderança um pouco com o resultado. Acho que você sai daqui consciente de que quanto mais eu lidero de uma maneira a transformar o resultado das outras pessoas ao meu redor, mais eu impacto nos resultados do negócio, não é isso? Falamos de algumas estratégias, demos ferramentas, você saiu daqui com um desafio, inclusive, de fazer a ferramenta, não é isso? E, claro, ciente dos desafios que você vai ter no dia a dia, seja como empresário, porque as pessoas são resistentes, você vai treinar uma vez, elas não vão fazer, vai treinar duas também não. Essa é uma das nossas grandes dores como empresa de solução em cultura e liderança hoje, é fazer com que as empresas realmente façam movimentos internos para gerar transformação. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Mas muito bem. Lu, valeu. Tem mais alguma dica final importante aí sobre liderança transformacional para trazer? Tenho. Eu acho que nisso de incluir na agenda coisas estratégicas, é importante que você tenha uma agenda de acompanhamento dessas pessoas com frequência. One-on-one com a equipe, isso aí também é tópico para outro podcast. Vamos ter podcast feedback. Né? Delegação, mas aí surgiu tanta coisa aqui nessa conversa, mas assim, de forma prática, uma dica. E isso eu comecei a construir com a Aline, que é a nossa estagiária de GH, né? GH é gente rap.
que é o RH da REP, né? REP, E para ela, assim, isso fez muito sentido. Então, aplicando na prática ali com a equipe. Na reunião de alinhamento, a gente tem reunião semanal, né, da área para poder acompanhar a evolução do que a gente fez na semana, do que tem para a semana seguinte. E agora tem 3 semanas que a gente está definindo em toda reunião qual é o Big Win da semana. Então, se você não sabe o que é Big Win, na tradução seria a grande conquista, a grande vitória, que é a coisa mais importante. Então, e o que isso tem a ver com liderança transformacional? Tudo, porque se eu quero ajudar essa pessoa a alcançar o que ela não alcançaria sozinha, eu tenho que ajudar essa pessoa a entender o que é prioridade. Então, muitas vezes as pessoas saem com um volume de coisas para fazer, tendo que dissipar energia em um monte de coisa e sem entender qual é o entregável dela que vira a chave. Então, se eu ajudo essa pessoa a olhar ordem de prioridade do que ela tem que entregar, o que vira o jogo, traz muito mais condição dela se organizar, dela ser efetiva e dela perceber a evolução dela. Então, no alinhamento semanal, a olhar o foco do que aquela pessoa está fazendo, combinar com ela, e aí vai a última dica preciosa. Gente, essa é sutil, mas é muito estratégica. Antes de você dizer qual das atividades é o Big Win, pergunta para ela. Cara, essa matou. Pergunta para que você tenha condições de desenvolver nela a análise crítica, senão ela fica só recebendo de você. Te dá a condição de perceber o quanto você está alinhado com ela, como está a visão dela. Traz para ela um senso de que, poxa, eu tô enxergando, e se ela tiver errada, né? Se você pensou que era uma e ela outra, ela vai estar muito mais atenta pro que você vai construir na sequência e dizer, olha, isso aqui faz mais sentido por isso. Então, acho que a última dica preciosa desse podcast riquíssimo, sério, se você ficou atento aí, pegou pílulas preciosas, alinha com a pessoa, tem frequência, recorrência de reunião de acompanhamento e pergunta para ela do que saiu de encaminhamento, qual o Big Win, e alinha, vai acompanhando, que com certeza você vai estar muito mais próximo, alinhado, inspirando essa pessoa e dando condições para que ela evolua também com as suas entregas. Todo mundo quer se fazer pertencente, né, em evolução e ouvido, então acho que ficaram aí dicas bem valiosas. Que massa. Olha só essas 2 últimas dicas da Luana. Que fantástico. Primeiro, só para não deixar passar batido, vamos marcar Big Win, em referência ao nosso querido Gustavo Rezende, né? Gratidão, Gustavo, que introduziu esse tema pra gente. Tá no livro A Única Coisa. Perfeito. E aí, Big Win, ou seja, qual é o seu Big Win do dia de hoje? O que precisa acontecer como é que é? Deixando de lado qualquer outra coisa. O que é o Big Win? A grande vitória que você precisa até hoje. Que o resto, se não acontecer, tá tudo bem, se readequa. Mas qual é o Big Win de hoje? Né? Ok, qual é o Big Win da semana? Ou ainda, como empresa, qual é o Big Win deste ano da nossa empresa? Não é? Então fica a dica aí de você usar seu Big Win diariamente, porque pode ajudar a virar a chave no que diz respeito à priorização de atividades no dia a dia. E o segundo ponto em particular, que como a Luana falou, é muito sutil, né, Lu? Muitos líderes ainda não entenderam e não viraram essa chave. Como liderança, os líderes ainda entendem que tem que direcionar, que tem que falar, que tem que fazer pelo outro. Ainda não entenderam que eles precisam estar o tempo todo medindo e testando as pessoas para saber o que as pessoas já estão sendo capazes de entregar e de fazer. Então, olha que rica a dica da Luana. Ao invés de dizer qual é o Big Win, pergunte para a pessoa. Pergunte para a pessoa. Porque daí você vai entender se ela está muito ajustada e vai dizer que o Big Win é exatamente o que você estava pensando. Aí você vai olhar e vai dizer assim, opa, estamos conectados. Essa pessoa está pensando o que eu estou pensando. Ou então ela vai trazer uma visão completamente diferente e para você como líder isso é uma leitura essencial no dia a dia da liderança. Opa, essa pessoa está muito distante da ideia que nós precisamos ter aqui, então eu preciso dar mais atenção para ela, eu preciso estar mais presente, eu preciso pegar mais na mão. Faz sentido ou não faz? Totalmente. Aliás, tema essencial é o tema do nosso próximo podcast, inclusive, que é liderança situacional, que tem exatamente a ver com esse tema. Liderança situacional. Será que a gente precisa adaptar a nossa forma de liderar a diferentes situações? Então fica ligado aí, porque é o nosso próximo... Não perca, nosso próximo podcast. Trazer muito mais clareza, né? Lu, foi um prazer gigantesco
que está aqui, né? A você que está nos assistindo, curta aí, compartilha, manda para outras pessoas, fica acompanhando os próximos podcasts. Como eu já citei, o próximo é liderança situacional, como é que eu adapto a minha forma de liderar em diferentes situações com as pessoas, certo? Vamos sempre trazer dica, ferramenta, né? Dica prática, né, Lu? Mas, Lu, foi um prazer estar aqui com você. Estamos agora de uma maneira mais consistente aqui com o nosso Happy Talks, né? Liderança e cultura começando de uma maneira mais firme agora. Então, gratidão por estar aqui mais uma vez. Gratidão sempre. Foi um prazer, valeu, galera. Até a próxima. Obrigada, gente. Esperamos contribuir com vocês e nos vemos no próximo podcast. Curte, compartilha, se inscreve no canal aí. Tamo junto.